você assistiu o vídeo deste domingo e gostou, hoje eu vou te desafiar a entender essa planta. E por que do desafio? Esta planta custa mais de 100 mil dólares do que a planta da semana passada, numa região que eu diria similar. Porém, essa região que nós estamos hoje é um pouco mais conceituada. E vale lembrar que essas casas são casas de alto padrão, podendo ser consideradas sim casas de luxo pelo valor do ticket médio da região. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque semanalmente eu te apresento duas casas, algumas regiões, enfim, eu tenho 2 vídeos por semana falando sobre o mercado imobiliário da Flórida Central. E quando a gente fala de casas de luxo, além de eu estar pensando em acabamentos melhores, de alto padrão, de toda a natureza, desde pisos, metais, paredes, nós também temos que pensar no valor desse imóvel. E geralmente as casas de luxo são consideradas de luxo em uma determinada região, onde elas estão entre os 5% dos valores de imóveis mais caros da região. Então, vou te dar um exemplo. Hoje em College Park, a casa à venda mais cara tem o valor de 2 milhões de dólares. Então, todas as casas próximas a esse valor são consideradas de luxo. Essa aqui não é diferente. O valor dela anunciado é de 1.434.000 dólares. Então nós vamos começar o tour com um conceito da Patrícia, o que é luxo. Luxo é você entrar numa casa e querer estar dentro dela, ela te fazer bem. Luxo é você se sentir confortável. E lógico, como que essa casa me faz me sentir bem? Primeiro, esse piso é convidativo, a melhor coisa que tem é tirar os sapatos para andar aqui, porque ele não é gelado, ele é agradável, tem uma cor de madeira, de natureza, é muito bacana. Eu começo com uma luminosidade perfeita nessa entrada, tá? Porque eu tenho uma pele de vidro aqui, eu tenho uma janela longa que não abre, eu já tenho também uma porta de vidro. Tá? E quando eu começo a entrar na casa, o que nós temos do meu lado direito? Um quarto que eu diria que é um quarto flex, né? Por quê? Por que ele é flexível? Porque eu posso usar ele como um escritório. Esse visual aqui me convida, por mais que eu tenha uma outra casa do outro lado da rua, mas eu tenho uma árvore belíssima, eu tenho a minha varanda e eles já colocaram uma cerca viva de privacidade. Então eu sempre vou ter esse verde no meu campo visual, o que é muito bacana. E esse quarto pode ser usado também como quarto de visitas, porque ele é uma suíte, tá? Então eu chego aqui, eu vou ter o banheiro e você vai ver durante o vídeo que eu vou comentar com você uma coisa que me chamou a atenção. Todas as pias dos banheiros que são divididos ou não, mas que não é a suíte principal, eles tomaram o cuidado de fazer um tampo um pouco mais longo, o que nos ajuda muito, por quê? Porque é um apoio. E quando nós saímos desse quarto, você vai olhar, né, junto comigo, o pé direito bem alto, as portas altas, são portas mais estruturadas, portas mais firmes. Quando eu abro aqui, você consegue perceber, são portas mais pesadas. Isso tudo vai fazendo com que o valor da construção suba, mas que a qualidade também suba. Quando nós olhamos as paredes, nessa faixa de valor e nessa região onde nós temos os custom builders, eles começam a ter o critério de alisar as paredes, tá? Então eu já tenho uma parede de nível de construção melhor. Bom, eu chego aqui e sempre eu meio que conheço a casa junto com você. Por quê? Porque a gente agenda as visitas, né? Agenda para poder vir filmar e na verdade eu vi as fotos no MLS, mas quando eu entro aqui é uma outra sensação. E é isso que eu tento passar para você. Qual é a sensação quando você chega? Então eu estava vindo, estava tudo apagado. Quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, olha só que bacana, como é bom, é um quadrado, é amplo. Eu tenho uma visão panorâmica, uma visão quase que de 360 graus nessa posição
que é muito agradável, tá? Então, o que mais que nós temos de interessante relacionados à construção? Eles colocam cozinha gourmet, nós já vimos também nas casas de construção mais em série. Eu tenho, o que muda? Eu tenho uma qualidade de equipamento, né, de forno, de appliance, que são os eletros, melhor, tá? Eu tenho na ilha posicionamento para mais gavetas e armários. Nessa situação, a construtora, deixa eu ver, vamos ver juntos. Não, ela fez sim, olha que interessante. Não, sim, tá aqui, ó. Eu tenho mais armários e eles fizeram do jeito que eu penso. Eu não colocaria jamais um puxador aqui embaixo por causa da gente bater, né, sentada nessas banquetas. Eu acho que bater o joelho, acho que isso é bem perigosinho, tá? O que mais que nós vamos ter? Qualidade de tampo longo, de um quartzo bonito, cor da ilha diferente da cor das paredes. E mais um outro item super bacana. Eles colocaram uma adega de vinho, tá? Nesta posição. É uma adega simples, pequena, eu sei que existem adegas muito mais sofisticadas, mas de novo, tá simples, tá prático e está funcional. Tá tudo certo. Além de nós termos essa cozinha belíssima, nós temos fogão a gás, que isso é um diferencial. Não são todas as construtoras que têm devido à possibilidade da região de colocar o gás. Então aqui nós temos o gás natural, nós temos os gavetões e quando eu chego na minha despensa, a despensa é enorme, e é enorme mesmo porque eu não tinha visto essa partezinha do fundo aqui, e já tá com prateleiras de madeira, eu não tenho mais o aramado. Isso já vai dando um ar maior de sofisticação na casa. E o que é bacana, né? A questão do sentido, nós temos um passarinho ali fora agora voando, 2. E por que eu falo isso? Por mais que nós estejamos na Flórida, tem determinadas épocas do ano que a gente não vê passarinhos, ou regiões onde efetivamente não se vê passarinho. Às vezes, raramente a gente vê borboleta, agora que eu tô pensando. Mas enfim, tem várias coisas que são muito diferentes do Brasil, do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E quando eu tenho a possibilidade de estar um pouco mais próximo dessa nossa realidade, isso ajuda bastante. Voltando aqui para essa casa, o que eu adorei? Eu tenho 3 janelas grandes aqui na sala, tudo isso faz com que a minha luminosidade venha para dentro, fazendo com que a casa se abra. Ela é leve, é bem interessante. Qual é o ponto que você vai dizer, puxa vida, Patrícia, olha só, mas eu tenho o meu vizinho ali do lado. Para tudo tem uma solução. Se você vir que ali atrás eles plantaram o bambu, a gente pode também fazer uma cerca viva aqui para dentro da tua cerca. Eu particularmente não gosto muito do bambu, questão de preferência, tá? É uma boa planta para fazer esse isolamento, porque ele cresce super rápido e não para de crescer, esse que é o problema, é por isso que eu não gosto, ela não para. Mas se a gente colocar um podocampus, algum outro tipo de folhagem, você já inibe, né? Já inibe ou você já faz com que você tenha um outro visual. Mas, por que eu tô falando isso? Porque se você está chegando agora aqui no canal, ou se você não tem tanta familiaridade de como são as regiões na Flórida Central e até mesmo nos Estados Unidos, é muito comum essa diversidade de características de imóveis quando nós estamos dentro das cidades, quando eu não estou dentro de um condomínio. E esse é o caso de hoje. Nós estamos em College Park. É uma região que começou a ser construída antes da década de 60. Então eu tenho casas muito antigas, mas eu também tenho casas novas como essa, de 2025. Então esse equilíbrio é mais difícil, você tem uma região muito mais heterogênea visualmente, que ao meu ver é bem interessante. Por quê? Porque
talvez o meu vizinho aqui do lado seja uma família que se mudou para cá na década de 60. Ele conhece essa realidade desde aquele momento, né? E por que nós vamos ter que tirá-lo daqui? Não precisa, ele pode conviver com a gente, sim. E agora, aqui do lado de fora, nós temos um lanai grande, estendido. É um terreno um pouco mais curto do que o terreno não de domingo, mas do outro domingo, tá? Do domingo anterior, que nós estávamos no Sorro, que significa South of Downtown Orlando, então o sul do centro de Orlando. E por que eu comento isso? Porque as construtoras tentam maximizar, ou seja, utilizar a maior área possível de acordo com o que a prefeitura permite para o terreno. E nesse caso, você vai ver que praticamente eu não tenho área de gramado, eu tenho todo o terreno construído. Tem pessoas que vão adorar, tem famílias que vão adorar, porque eu tenho menos manutenção de grama e eu tenho uma área externa agradável, confortável, e tem aquelas famílias que vão preferir um gramado um pouco maior. Tudo isso para te dizer que sim, a gente consegue encontrar um imóvel, o teu novo lar com as características que você quer. É tudo uma questão de tempo e paciência. Quando nós estamos aqui do lado de fora, a piscina é de um tamanho ótimo, eu tenho o que eu chamo de prainha e eu vou ser mais atenta a colocar o nome técnico, prometo no meu próximo vídeo, vou falar certinho como que a gente chama essa posição da piscina, que eu adoro. Ela é uma piscina profunda, tá? Ela não é uma piscina tão rasa e de um tamanho ótimo. Você deve estar se perguntando, o que é esse dispositivo aqui? Esse dispositivo é um alarme, que se por acaso alguém cair na piscina, ele vai soar, ele vai sentir o movimento da água mais brusco e vai fazer com que o alarme soe. Isso é uma proteção. Por quê? Por regulamento, a gente tem que ter alguma forma de alerta para a piscina. Isso aqui é considerado uma forma perigosa, se eu tenho crianças, enfim, né, que elas possam sair por essa porta de vidro e cair na piscina caso ninguém esteja olhando. Então isso aqui, esse equipamento nos ajuda com isso. Bom, vamos retomar, né? Eu tô vendo o meu vizinho, novamente vamos pensar que eu consigo colocar podocampos aqui e eles vão crescer e me eliminam essa visual da vizinhança. E olha só, quando eu tô olhando aqui, dá para ter uma noção melhor. O vizinho do lado plantou o bambu, então olha a altura que ele fica e ele começa a fechar o visual. Por isso que eu não gosto, ele vai muito alto e não deve ser muito fácil de cortar essa planta. Então, Summer Kitchen, prática, funcional, ótima. Eu tenho a pia, eu tenho o grill e é a segunda vez que nós vemos já, eles têm essas gavetas que eu adoro, porque elas são gavetas refrigeradas, fica mais organizadinho. E esse é um vídeo ao contrário do que todo mundo faz, que fica fazendo barulhinho, esse é o vídeo do silêncio. A partir desse acabou o barulho. Bom, voltamos para essa sala linda. O que mais que nós temos aqui embaixo? Nós temos a suíte principal e eles tomaram o cuidado de fazer esse anteparo, né, visual. Eu tenho uma privacidade maior. Entro, é muito similar ao conceito da casa da semana passada, até porque é o mesmo construtor, mas eu consigo ver diferenças, tá? Eu vou ter a mesma janela enorme aqui no fundo, são 3 folhas, um quarto extremamente confortável de tamanho, é um tamanho bom, não é um tamanho, como é que eu vou te dizer, extraordinário, né? Porque tem alguns quartos que a gente até se sente pequeno dentro deles, tá? Porque ele é tão grande que você se perde, mas aqui, enfim, esse é um quarto ótimo. Essa casa, ela está decorada através do que nós chamamos de staging, então não é uma mobília definitiva da casa, por isso que às vezes a gente consegue perceber que o tamanho dela não é o mais adequado, que poderia ser uma mobília às vezes um pouco maior ou até às vezes um pouco menor, como nesse caso. Essa parede comporta uma dresser um pouco maior,
ela tem espaço para colocar, de repente, uma poltrona. Você consegue criar outros ambientes aqui dentro do quarto. Quando eu chego no banheiro, efetivamente, o que é interessante? Primeiro, bancada longa, super boa. Nós temos as gavetas, tudo é soft close, soft touch, né? Eles têm os amortecedores. E aqui dentro que eu achei ótimo. Por quê? Eu particularmente nunca gostei desse conceito da banheira estar junto às duchas. Só que, neste caso aqui, eu tenho uma distância muito grande. Então, é mais agradável. E por que eu te falo isso? Porque quando eu estou tomando banho numa dessas duas duchas, a água está espirrando. E ela vai me molhando algo que não precisa ser molhado, porque eu não estou usando. Numa situação como essa, eu imagino que não chegue lá o espirrinho da água. Então, tá tudo certo. E faz com que eu mantenha toda a área molhada num único local. Eles foram muito felizes. Eu particularmente gostei das tonalidades, tá? Tá tudo claro, tá tudo agradável. E também, eu não sou uma pessoa muito do dourado, mas eu também gostei desta tonalidade de dourado. Ele tá um pouco mais queimado, não fica tão brilhante, então é mais discreto. Eu acho que ela é mais atemporal. Nós saímos da suíte principal, voltamos para essa sala, cozinha, sala de jantar belíssima, então é um conceito aberto, né? Está tudo integrado. Eu tenho mais 2 ambientes antes de eu voltar para a minha escada. Então, um lavabo, novamente, portas, pé direito super alto, e aqui a lavanderia. E eu entro sorrindo porque sempre que eu vejo uma lavanderia com uma janela imensa como essa, uma pia, né, o nosso utility sink, que é o pseudo tanque do Brasil, e mais armários aqui, perfeito, é ótima, ótima mesmo. E eles foram, eu gosto quando a construtora ela é sutil nessas escolhas de acabamento. Então, quando eu migro, né, eu estou passando numa transição de piso mais quente, piso de madeira, para um piso de cerâmica, ele é mais suave. Tá tudo muito harmônico, muito confortável. O banheiro ali também tá interessante. Talvez eu não colocasse aquele espelho. Eu particularmente colocaria algo mais orgânico, mas enfim, tá tudo certo. Eu tenho aqui, voltando para a frente da casa, né? As 2 vagas de garagem. Eles fizeram um acabamento em epóxi, então é um acabamento bem bom. Nós temos daí, aqui embaixo da escada, mais uma área de armazenagem, onde você efetivamente consegue pendurar os casacos, coat closet. E chegamos na nossa escada. Aqui que foi um momento mais de pensar, mas deve haver um motivo e eu vou comentar com você. Na semana passada você viu que a escada era muito similar na posição dela, porém ela tinha uma janela que ajuda bastante nessa luminosidade. Aqui nós não temos. Eu imagino que seja devido à proximidade ao vizinho e pelo formato do telhado do vizinho, porque eles iriam colocar uma janela que você não ia ter uma visão muito agradável. Deve ter sido isso. Mas ela não existe. O que eles fizeram para minimizar essa situação? Então eles colocaram os balizadores. Tá, então deixa eu só apagar aqui tudo, só para você entender. Eu tenho os balizadores, então à noite fica super funcional, não me atrapalha a questão da luminosidade, e durante o dia eu tenho essa claridade desta forma. E eu vou te convidar a ir lá em cima comigo, porque tem uma surpresa bem interessante. 4, 5, 6, um patamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro patamar. 1, 2, 3, 4, 5. É uma escada alta, só que é uma escada confortável. Eu venho por etapas subindo. Mas qual é a surpresa? Bom, quando eu cheguei aqui em cima, adoro quando as construtoras têm essa visão de continuar com o mesmo piso do andar de baixo, pelo menos
no loft, e esse é o nosso loft. Não é um loft gigantesco, mas eu tenho uma área de convivência no andar de cima, porque aqui eu tenho mais 3 quartos e 2 banheiros, sendo uma suíte completa. E agora a surpresa, olha só, olha a altura dessas portas e o tamanho desse quarto. E esse quarto, você deve estar sentindo a diferença de luminosidade. Apesar dele ter 2 janelas laterais, eu estou voltada para uma árvore imensa que me tira a luminosidade. Mas pelo menos eu tenho essa visão belíssima aqui, tá? É um quarto imenso, quase do tamanho do quarto do andar de baixo, o que me leva a crer que isso pode ser uma continuidade do teu loft, caso você queira, ou não. Pode ser aqui mais um quarto para a sua família, tá? Então, quando eu fecho essas 2 portas aqui, eu vou dividir o banheiro com o próximo quarto que está voltado para frente. O que é interessante? De novo, né? Nós vamos lá com a nossa linguetinha. Nós temos aqui a porta de correr, 2 cubas, gavetas e a minha banheira com chuveiro. E olha só o que é a posição do quarto na casa, tá? Então, aquele quarto está na lateral para os fundos, com 2 janelas laterais, e tem mais um fator agravante, entre aspas, que eu estou percebendo agora. A tonalidade da cor da parede lá é mais escura. Então, o quarto inteiro fica mais fechado. Como ele é um quarto amplo, eu não tenho aquela sensação de aperto, tá? Quando eu venho para esse quarto aqui, eu já tenho janelas, eu estou na frente da casa, não tenho nenhuma árvore muito grande aqui próxima, tá? Ele faz com que ele seja um quarto muito mais claro, muito mais aberto, tá? Lá nós tínhamos um closet menor, um quarto grande com um closet pequeno. Aqui eu tenho um quarto médio bom com um closet excelente. Então agora nós voltamos para o loft e eu vou ver a última suíte desta casa. Então vamos recapitular. É uma casa que tem 5 quartos, sendo que 3 deles são suítes. Por quê? Porque eu tenho a suíte da entrada, que eu falei que era um quarto flexível, que eu poderia usar como escritório. Eu tenho a suíte principal, que está aos fundos da casa, no andar de baixo. Essa aqui é a minha 3ª suíte, eu estou na frente da casa, tenho um walk-in closet, o meu banheiro está aqui, eu tenho essa visão da copa da árvore, e depois eu tenho mais 2 quartos que dividem um banheiro. É uma casa muito bem pensada, tanto do ponto de vista de tamanho de cômodos, porque todos os quartos são bem grandes. Não é comum nós termos toda essa área de quarto, tá? Nós temos banheiros também que são de tamanhos ótimos. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu acho que as construtoras exageram no tamanho do banheiro. Não é um ambiente que você fica muito tempo. Você quer tomar banho, o negócio é bem frio porque é gelado lá dentro. E eles colocaram, assim, minha percepção é que eles fizeram de um tamanho bem adequado. Um banheiro confortável, que eu consigo me movimentar de uma forma boa lá dentro e fazendo com que eu sim tenha área onde eu preciso, onde eu fico mais dentro do quarto do que lá dentro do banheiro. E aqui tá interessante, é que eles já foram um pouco mais ousados, né? Usaram uma pastilhazinha que parece um confete, mas pelo menos eles usaram a mesma tonalidade nas 2 posições. Eles estão com um ralo que não é aquele ralo linear, mas está bem bonitinho, cabe dar uma olhada porque é um ralo metálico. E agora, antes de nós finalizarmos esse vídeo, chegou a hora de eu te perguntar: o que você achou dessa casa? Qual casa você prefere? Essa ou da semana passada? E por que eu te falo isso? Porque eu sou os teus olhos aqui quando você não pode estar. Eu sou a pessoa que vai tentar transmitir para você qual é a sensação, o tamanho dos ambientes, o que dá para ser feito, enfim. Eu vou te ajudar nesse processo como um todo.
Ela é uma casa de 302 metros quadrados. Lembrando que nós estamos em College Park e hoje o valor pedido é de $1.434.000. Nós estamos numa região que ano a ano está se modificando, está se transformando, porque com o passar do tempo as pessoas, principalmente das regiões mais antigas de Orlando ou de qualquer outra cidade, vão acabando, enfim, envelhecendo, vão ter que sair de suas casas, vão migrando e mudando de forma de viver, e essas casas então são compradas e transformadas numa casa como a que você viu hoje. Se você está procurando uma casa para comprar, para investir, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.